Boa tarde, estou disponibilizando esse vídeo à tarde, porque minha aula de manhã eu coloquei para gravar e não gravou, gente. Aí eu precisei gravar todas as aulas, todas as aulas foram gravadas, tá? Desculpe então, vou verificar o que aconteceu, tá bom? Então, olha, hoje nós vamos estudar a frente 3, vou corrigir a tarefa. Tinha passado para vocês o exercício 1, certo? Tá a aula 10, frente 3, que diz que a gente estava estudando em física ótica, propagação retilínea do raio de luz. Então, olha, um edifício de altura H projeta no solo uma sombra de 20 metros. No mesmo instante, uma pessoa toma uma haste vertical de 0,20 metros e nota que sua sombra é 0,40 metros. Qual é a altura H do edifício? Então, vamos lá. Aqui está o raio de luz, aqui eu tenho o edifício, aqui eu tenho a haste. O edifício tem uma altura K e a haste tem uma altura de 0,20, certo? A sombra do edifício é 20 metros, enquanto que a sombra da haste é 0,40 metros. Verificamos, então, que nós temos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo CDE, que são semelhantes, certo? Se a gente fizer por semelhança de triângulo, vai ficar a altura do triângulo maior, H, está para a altura do triângulo menor, 0,20, assim como base do triângulo maior, 20 metros, está para a base do triângulo menor, 0,40 metros. Multiplicando em cruz, nós temos que a altura do edifício é 10 metros, ok? Bem, o outro exercício de tarefa era sobre câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício é como se fosse uma máquina fotográfica, certo? Então, olha aqui, eu tenho um objeto AB e aqui eu tenho uma fonte de luz, tudo bem? Todo raio de luz que bate aqui não consegue passar. O primeiro que consegue passar é esse daqui, entra pelo orifício e vai iluminar aqui. Esse outro raio de luz vem, se propaga por aqui, entra pelo pequeno orifício e vai iluminar aqui, formando aqui uma imagem do objeto AB, que é uma imagem a linha B'. Essa imagem a gente fala que é uma imagem invertida, certo? Fazendo também por semelhança de triângulos, eu posso escrever que AB está para a linha B', assim como P, que é a altura desse triângulo, está para P', que é a altura desse outro triângulo, certo? Bem, então o exercício de tarefa dizia o seguinte: o esquema a seguir representa o corte de uma câmara escura de orifício, diante do qual existe um corpo luminoso AB de 40 centímetros de comprimento. Aqui eu trabalhei em metro, mas não tem necessidade de passar para metro, ok? Considerando A, que é a altura do triângulo ABO, 100 centímetros, eu coloquei 1 metro, e B, 20 centímetros, que é a altura desse triângulo, a linha B', calcule o comprimento, a linha B' projetada no fundo da câmara, que eu chamei de X. Então, olha o que eu escrevi por semelhança de triângulo. Então, olha, o triângulo ABO é semelhante ao triângulo a linha B', então vai ficar 0,40, que é a altura desse, está para 1, que é a sua altura, assim como a altura do a linha B', está para a base a linha B', está para a altura 0,2. Multiplicando em cruz, eu vou chegar que x é 0,08 metro ou 8 centímetros, ok? Bem, dando continuidade a esse exercício do livro, eu tenho um exercício 3, que vai falar sobre ano-luz. Quando a gente fala ano-luz, dá a impressão que, por ser ano, que é uma medida de tempo, não é? Ano-luz é uma medida de espaço. É usado para distâncias muito grandes, certo? Soninha, mas quanto que vale um ano-luz? Qual que é essa distância de um ano-luz? Então, olha, definimos então o ano-luz, a distância que a luz percorre em um ano. Em um ano não tem 365 dias? Se eu passar para segundo, vou multiplicar por 24, vou multiplicar por 60 e novamente por 60,
para passar para segundo. Então, eu sei que um ano tem 31.536.000 segundos. Ok? Bem, o que eu estou querendo calcular? Qual que é a distância de um ano-luz? Olha, se velocidade, distância sobre tempo, e a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, por isso que aqui eu transformei em segundo, eu vou colocar que 300 milhões é igual a distância sobre esse 31.536.000 segundos, que corresponde a um ano. Multiplicando em cru, aqui, ó, passando aqui, né? Multiplicando, eu vou ter que a distância, que corresponde a um ano-luz, vai ser os 300 milhões vezes 31.536.000 segundos. Eu vou encontrar que a distância de um ano-luz é igual a 9.461 vezes 10 a 12 quilômetros, ok? Podemos concluir, então, que um ano-luz é aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. Bem, no exercício 3, que é a sequência da tarefa 1, 2, eu não pedi para fazer o 3, pede exatamente isso, olha. Define-se que um ano-luz como sendo a distância percorrida por um sinal luminoso no vácuo durante um ano terrestre, certo? Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Sabendo que no vácuo a luz viaja a uma velocidade de 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo, calcule em metros o comprimento equivalente a um ano-luz. Bem, chamei de C aqui a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo, que passando para metro, porque ele quer em metro, eu vou multiplicar por 1.000, então vai ficar 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se um ano são 365 dias, passando para segundo, eu vou multiplicar por 24, por 60, por 60, que é os 3.600 anterior, certo? Eu vou chegar que o tempo de um ano é 3,15 vezes 10 a 7 segundo, certo? Estou procurando qual é a distância em metro que a luz percorre, certo? Então, vai ficar V é igual a ΔS sobre ΔT. V é a velocidade da luz, certo? Então, é igual a mesma coisa que C é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔS vai ser C vezes ΔT, que vai ser 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da luz no vácuo, vezes o tempo, que é 3,15 vezes 10 a 7. Fazendo as contas, eu vou encontrar que a distância percorrida pela luz em um ano é 9,45 vezes 10 a 15 metros. Ok? Bem, na última aula que nós tivemos de física ótica, a aula 10, eu discuti com vocês o que é cor de um corpo, né? A cor que a gente vê de um corpo é a cor que ele reflete, certo? Nós sabemos que a luz branca, que é a luz do sol, é a composição das 7 cores. O vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma camiseta branca, iluminada por um feixe de luz branca, ela vai refletir as 7 cores. Por quê? Porque o branco reflete todas as cores. Se eu tenho uma camiseta preta e ela é iluminada com feixe de luz branca, o preto absorve todas as cores. Não reflete nenhum, por isso que a gente vê preto. E o verde? Olha, se eu tenho uma camiseta verde e ela é iluminada por um feixe de luz branca, ela vai refletir só o verde, só a luz monocromática verde, e vai absorver as outras 6 cores. Ok? Bem. Então, nos exercícios de sala, no exercício 1, diz o seguinte: sob a luz solar, Tiago é visto por pessoas de visão normal para cores, usando uma camisa amarela e Diana um vestido branco. Se iluminados exclusivamente por uma luz azul, uma luz monocromática azul, as mesmas roupas de Tiago e Diana parecerão para as pessoas respectivamente. Então, vamos lá. Sob luz branca, a camiseta de Tiago não é amarela? É porque ela reflete o amarelo. Só o amarelo que ela reflete. Se ela é iluminada por luz azul, ela não vai refletir o azul, ela vai absorver. E ela vai parecer que cor? Preta. Já o vestido de Diana é um vestido branco que reflete todas as cores. Então, se for iluminado por luz azul, vai refletir o azul. Então, o vestido de Diana vai ficar azul. A resposta certa é aí, ok? Bem,
Hoje nós vamos começar os fenômenos da física óptica, que é reflexão, refração e absorção. O que é reflexão? É o fenômeno que consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. Então, o que é reflexão? A luz bate e volta para o mesmo meio. Aqui é o raio incidente, então aqui é a superfície S. Esse daqui é o raio incidente, certo? Bem, toda vez que você tem um raio incidente, você traça normal, certo? A normal, ela é sempre perpendicular à superfície S. Então, se você tiver uma trajetória circular e tiver um raio de luz incidindo aqui, ó, por favor, trace a normal. Ó. E essa normal é sempre perpendicular. Tudo bem? Bem, então, ó, raio de luz incidente bateu e volta para o mesmo meio, que é o raio refletido. Então, RI é o raio incidente, N é normal e RR é o raio refletido. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é o ângulo de incidência I. O ângulo formado, esse ângulo aqui, entre a normal e o raio refletido é o ângulo de reflexão R, ok? Bem, nós temos dois tipos de reflexão. Nós temos uma reflexão chamada difusa e nós temos uma reflexão chamada de regular. Olha uma reflexão difusa. Olha aqui uma reflexão regular, ó. Olha a diferença entre uma e outra. Na reflexão difusa, os raios de luz vindo paralelos, eles vão se refletir em todas as direções, certo? Numa reflexão regular, o raio de luz vem paralelo e também é refletidos paralelamente um ao outro, ok? Bem, a reflexão difusa, também conhecido como difusão da luz, esse tipo de reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície irregular e esta reflete. Tá vendo que a superfície aqui é irregular, olha? Certo? Os raios de luz refletidos propagam-se em várias direções diferentes. Os objetos difundem a luz que recebe, por isso, quando essa luz penetra em nossos olhos, conseguimos enxergá-los. Como na difusão a luz propaga-se em todas as direções, muitas pessoas podem ver o mesmo objeto ao mesmo tempo. É por causa desse fenômeno que conseguimos enxergar vários objetos simultaneamente e de ângulos diferentes. Eu digo para vocês que a reflexão difusa é que nos leva a ver o mundo à nossa volta, certo? Tá? Já a reflexão regular, gente, é a que acontece nos espelhos, certo? Você olha no espelho, você vê a imagem ou imagem de objeto, certo? Exatamente do jeito que ele é. Então, olha aqui, ó. Nesse tipo de reflexão, os raios refletidos ficam paralelos uns aos outros. É esse tipo de reflexão que forma imagens de superfície altamente polidas, como os espelhos, metais ou a superfície de um lago. A imagem que se forma nesse tipo de superfície é altamente nítida, porém, ela não pode ser observada de diferentes posições. Pense em um espelho, dependendo da posição que você estiver, não conseguirá ver sua imagem. Quantas vezes nós estamos na frente de um espelho, olhamos para ele, vemos vários objetos refletidos e não vemos a nossa imagem, ok? Bem. Quais são as leis da reflexão? Olha, aqui eu tenho um raio incidente, certo? O raio veio aqui e bateu na superfície. Traçou normal, que é perpendicular, ok? Ele é refletido, esse é o raio refletido. Quais são as leis da reflexão? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? Certo? Que o raio incidente, o raio refletido e a normal pertencem ao mesmo plano. Então, vamos ver alguns exercícios. Olha, analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. 1. O fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original verdadeiro. Certo? Lembram vocês, olha, que os fenômenos que existem são reflexão, refração e absorção?
Reflexão é quando bate e volta para o mesmo meio. Refração é quando bate na superfície e muda de meio. E absorção é quando bate na superfície e é absorvido, ok? 2. Quando ocorre a reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida? Falsa, certo? Bastante nítida acontece nos espelhos. Na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de forma paralelas uns aos outros? Verdadeiro? Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência? Verdadeiro. Qual a resposta correta? B. 1, 3 e 4 apenas. Bem, terceira questão. O ângulo de incidência em um espelho plano é de 30 graus. Então, vamos lá. Vamos colocar o espelho aqui. Tem um raio incidente, certo? Vamos traçar normal. Que é essa linha imaginária, ó, perpendicular à superfície, certo? O ângulo de incidência é esse daqui, ó. Certo? E eu falo que ele é 30 graus. Qual o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície? Então, esse raio de luz incidiu aqui, é refletido, ok? Aqui não é o ângulo de reflexão. Se esse daqui é 30 graus, esse daqui também é 30 graus. Então, aqui é 30 graus. Bem, se aqui é 90 graus, quanto que vale esse ângulo aqui? 30 mais esse ângulo dá 90 graus. Então, esse ângulo aqui só pode ser o quê? 60 graus. Ok? Bem, então, olha. Para calcular o ângulo entre o raio refletido e utilizamos R igual a 90 menos I, 60 graus. Tá? Bem, questão 3. O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é 80 graus. Então, o que ele está falando? Olha, eu tenho aqui uma superfície, o raio incidiu, refletiu. Esse ângulo aqui, ó, entre o raio de luz que incide e o raio de luz que é refletido, vale quanto? 80 graus. Tudo bem? Se eu tenho um raio de luz que incide, nossa senhora, gente, é horrível escrever com o mouse. Eu não tenho que traçar normal aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo? 40. E quanto que vale esse ângulo? 40. Por quê? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí ele pergunta, qual é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? 40 graus. E qual é o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Quer saber quanto que vale isso daqui. Se esse daqui vale 40, esse daqui só pode valer o quê? 50. Por quê? Porque a normal é perpendicular à superfície. Falou? Então, aqui tá bonitinho, ó. Raio incidente, normal, raio refletido. Aqui vale 80 graus. Consequentemente, aqui vale 40 e aqui vale 40. Certo? E aqui, quanto que vai valer? Se aqui é 90 graus, aqui só pode valer o quê? 50 graus. Bem. Meninada, hoje não vai ter tarefa, nós vamos ter outra aula de espelho plano amanhã. Eu peço para vocês estudarem essa aula. Se tiver dúvida, anotar e amanhã vocês me perguntam na sala de aula, tá? Um beijo em vocês. Até amanhã.